Bem, bora lá. Coordenadora do Bloco de Esquerda, muito boa noite, bem-vinda. Muito obrigada. O país vai a votos 3 anos mais cedo. O Bloco de Esquerda caiu a pique nas últimas vai eleições. vir, Passou por amor de de Deus, 19 malta, para 5 deputados. Acha que vai conseguir recuperar quantos mandatos? Não penso. Boa noite, obrigada. É muito bom estar de volta aos estúdios da SIC e encontrar-vos. Não penso em termos de mandatos. Tenho uma certeza que é que o Bloco vai crescer. E tenho um objetivo, que é ser determinante para encontrar soluções para o país. Soluções que curem o país da crise em que a maioria absoluta o deixou. Uma crise que é política hoje, que a conhecemos, que tem a ver com a promiscuidade entre a política e os negócios, mas uma crise que é também social, que tem a ver com a habitação, que as pessoas não conseguem pagar uma casa com o seu salário, que é uma crise que tem a ver com as urgências fechadas, as pessoas não sabem quando vão a um hospital se ele estará aberto ou fechado, tem a ver com a crise da educação, por não haver professores suficientes para todos os alunos a quem queremos dar uma educação de qualidade. E é para essas alternativas e para ser determinante nessas alternativas que o Bloco vai a eleições e que luta por soluções muito concretas, por compromissos muito concretos. O Bloco passou de terceira para sexta força política nas últimas eleições. Vão reunir no próximo domingo para prepararem um programa. Vão também definir a linha vermelha que separa a vitória da derrota, ou seja, vão querer ter um objetivo de ficar em certo lugar ou à frente de quem? O que é preciso neste momento é falar claro às pessoas. Falar claro aos portugueses. E isso seria falar claro, determinar o objetivo, por exemplo, e isto pergunto-lhe assim, ficar à frente da Iniciativa Liberal, ter mais deputados que o PCP, este tipo de objetivos mais concretos. Eu acho que quem nos está a ouvir está desencantado com o país em que vive. Está desorientado. Responda à pergunta! Sobre em que instituições é que pode acreditar. Caramba! Com jogos palacianos entre o Presidente da República, o Banco de Portugal, o Governo, e não encontra soluções para a sua vida. E falar claro é falar sobre soluções para a vida de quem trabalha todos os dias e o salário não dá para chegar ao final do mês. Há gerações de portugueses que enfrentaram a crise. Porque eles não têm intenções de ser tiveram colocados, alguns anos de alívio, sabes? E que voltaram a levar com a pandemia e que depois levaram com a crise da inflação e têm hoje 30, 40, 50 anos e não sabem o que é ter uma vida desafogada, que não têm uma perspectiva de vida futura. Quando me candidatei à coordenação do Bloco de Esquerda, disse que defendia para todos os portugueses e para quem vive em Portugal uma vida boa. E vida boa é isso, é ter o conforto de saber que o salário dá para a vida, que paga, que dá segurança na velhice, que paga e que dá para a segurança dos filhos, que dá para a habitação. Isto é um conceito muito bonito, mas o problema é que se toda a gente receber essas quantias desafogadas, o país economicamente vai para o lodo. É que a gente já sabe como é que isso funciona. Essas respostas claras que o Bloco de Esquerda se candidata. Por essas respostas e por esse programa. Certo, mas ok, tudo bem. Eu percebo esta visão utópica. Era excelente. Era excelente se isso acontecesse. Se corresse dessa forma, como a Mariana diz. Agora, quais é que são as propostas? E que da última vez vimos isso, aliás, nas últimas legislativas, pelo Bloco, a Catarina Martins não foi capaz de responder a essas questões. Eu gostava de ver se a Mariana Mortágua vai ser capaz de responder a essas questões económicas, porque era importante. Eu não sei quem é que são os Economic Advisors do Bloco, mas era importante haver, ou seja, alguma coisa que sustentasse essas propostas, porque eu não vejo isso ser feito. Determinante nessa... Pode, como? É isso que nós queremos saber, como é que vai funcionar. Percebes? É que eles não apresentam modelos nenhuns. Soluções. Porque uma coisa sabemos. Olha, se ela é economista, por acaso não sabia que ela era economista. Se é economista, excelente, porque eu quero mesmo ver o Bloco a falar sobre isso. Então, e a explicar essas propostas. Não trouxe respostas ao país. Não deu estabilidade ao país porque não respondeu a estas questões concretas, que é o que interessa. E a verdade é que o Bloco de Esquerda consigo na liderança tem subido nas sondagens. Porra, estás a brincar comigo. A Iniciativa Liberal o que não tem feito é apresentar tabelas e tabelinhas para sustentar tudo aquilo que diz. Desde que quase que me lembro. Nas últimas legislativas eles tinham montes de tabelas a sustentar tudo aquilo, as afirmações que dizem. Baseadas em vários casos reais até. Se funcionariam cá ou não, isso já é outra conversa. Isso nunca se sabe até se implementar, não é? Mas o que não falta é sustentação, é sustentação económica. Isso aí esquece. Isso tem mais do que o último programa da Iniciativa Liberal, aliás, tinha muito esse foco. Portanto, eles explicam tudo. Agora, se resulta, isso ninguém sabe, na verdade, não é? Só mesmo aplicando. Agora, é aquilo que eu digo.
que é mérito Aqui, seu? vindo do Bloco, é que eu não vejo. Ou das circunstâncias Nada. atuais, nomeadamente o agravamento da crise até na gostava habitação, que viesse. que é uma bandeira do Bloco de Esquerda e por isso faz com que Porque eu não desgosto do Bloco a nível social, não pessoas. desgosto nada. Acho que tem alguma aula mais radical que, pá, que defende causas completamente absurdas para mim, mas não se identifica com o desgosto. seu partido. As circunstâncias atuais não têm qualquer mérito. As circunstâncias atuais são de angústia e de dificuldade para muita gente que trabalha. Sim, mas o mérito era seu. E as circunstâncias atuais mérito- era o facto de mais pessoas se identificarem com um partido que traz a habitação como bandeira. O mérito do Bloco é a coerência das suas posições. Todos trazem a habitação é de como ter bandeira. alertado muito cedo para aquilo que estava a passar no Serviço Nacional de Saúde e ter sido intransigente na defesa do Serviço Nacional de Saúde, dizendo ou retemos médicos ou vai haver uma crise no futuro. Infelizmente essa crise está aqui e nós acho que temos a confiança das pessoas porque apontamos. Não vamos nós para o Pingo Doce. Pronto, esperem lá. Wait. Esperem lá, está só a fugir às perguntas, mas pronto, vamos ver. Imagina, ela levantava agora e dava-me um grande bom. Epá, oh, man. Epá, imaginem, eu não fico chocado para a malta do YouTube. Obrigado, Venas, obrigado pelos 3 meses, meu. Thanks, man. Eu não fico chocado para a malta do YouTube achar que vocês têm todos 10 anos, mano. Porque eu vejo com cada comentário aqui neste chat que até fico doente, mano. Obrigadíssimo, mano. Obrigadíssimo. Obrigado, Venas. Thanks. Dizemos o que é preciso fazer para fixar os médicos. Certo. Porque identificámos O que é que a era crise da preciso? habitação. E porque dissemos sem medo quais eram as suas causas. Ok. É a especulação imobiliária, foram os Certo. vistos gold, residentes não habituais, estrangeiros endinheirados que compram casas de férias que deviam ser para viver, o alojamento local, Ok. toda a atividade de turismo desenfreado que vai ocupando as cidades e expulsando as pessoas das cidades. Somos o Não partido deixa de ter que razão. denuncia este problema com mais clareza, mas que também tem soluções muito concretas para o resolver. Ok. E por isso eu acho que o crescimento do Bloco de Esquerda Era isso é que me interessava ouvir. Quais são? Agora, não vai dizer quais. Mas era isto que era preciso dizer quais, Mariana. é É que as causas todos os portugueses conhecem. Agora, as soluções é que não. mérito dessa clareza das respostas e de saber Eu vou aguardar para ler na íntegra o programa eleitoral do Bloco, porque estou mesmo muito curioso, porque pá, já que a habitação é uma das bandeiras deles, eu quero mesmo ver quais é que são as soluções que o Bloco vai apresentar para a habitação. dizer e responder Quero às mesmo. preocupações das pessoas com soluções que são execuíveis e que podem dar uma solução para uma crise que a maioria absoluta foi agudizando, foi agravando ao longo dos últimos 2 anos. Ok, vamos Mas a ver, verdade vamos que ver se estamos a apresentam. pouco Da mais de última vez 3 não, meses não dessas apresentaram nada. eleições legislativas precipitadas por esta crise política e Quero queria- mesmo perceber. queria- Pá, malta, vou-vos já avisar desde já. Malta que vier para aqui com insultos, ok? Vai levar ban imediato, ok? Porque isso não é razão. Vocês estão aqui a defender, seja o que for, estão-me a cagar para o que vocês estão a defender. Vocês têm, pá, a liberdade para fazerem a defesa que vocês quiserem. Se vêm para aqui com insultos ridículos, vão ban, logo. E eu estou-me a cagar para essa merda, vão logo ban. Pá, ninguém tem paciência para isso. Pá, portanto, por favor, Chabregas, olha, esse gajo está aí, manda-o já com o caralho. Só favor. perguntar-lhe, Mariana, Pá, é ridículo, mano. Por amor de Deus, estamos a discutir política, meu. Não se sabem controlar, meu. Parecem putos, meu. qual é Epá. o objetivo do Não, esse mais gajo, não estás a ver o que esse gajo acabou de escrever. Isso para mim é um insulto, meu. Como é lógico. realista, ou seja, admite abandonar a liderança do Se partido. vocês não estão a escrever, vocês não estão a escrever nada em concreto. Não escrevem sobre. Não estão a dar uma opinião em concreto. Pá. Imagina, levantarem questões também não é dar opinião. mediante Pá, algum se sabem quais é que são as medidas e estão a criticar a intervenção, mano, digam logo no chat quais são. Porra. tipo de resultado, ou vai sempre Não se discute ser lido política, como claro uma que não. vitória, porque pior do que 2022 é quase impossível ficar. Eu ainda agora aqui cheguei. Eu estou só a começar. Estou só a começar e tenho muita confiança naquilo que o Bloco vai ser capaz de fazer. E o Bloco não vai fazer menos do que determinar o futuro do país e o futuro das soluções concretas do país. E já o fizemos no passado. O Bloco teve 500 mil de votos. E quando Se não achas que a esquerda tende a praticamente acabar em PT? Mano, tu tiveste um partido que teve maioria absoluta nas últimas eleições que é tendencialmente de esquerda. Como assim? Que pergunta é essa, Coke? Claro que não, meu. teve 500 mil de votos, afastou a direita do poder e foi capaz de ter soluções para os problemas da Não, vida PS das é pessoas, para direita. os seus salários, Querem para aquilo ver? que estavam a viver. E eu acredito... Ai, mano, que o Bloco foda-se, vai vou-me fazer deixar de ler o isso. chat, vou ouvir a Esse Mariana. é o objetivo de qualquer partido que vai a Que é melhor. eleições, é o objetivo do Bloco de Recuperar o Esquerda. resultado de 2019, portanto.
recuperar condições para impor soluções ao país. Isto não tem só a ver com deputados, não tem só a ver com números, não tem só a ver com uma arrogância de poder. Tem a ver com a possibilidade de impor soluções e soluções que nós estamos a mostrar ao país e dizer quais são. E se só tiver essa possibilidade de impor as medidas que quer trazer para o país numa geringonça? Sei que já disse que a estabilidade do país não está em geometrias políticas ou partidárias, mas é importante que fique claro para os seus eleitores, se for necessário integrar uma geringonça. Mais uma vez, as perguntas das coligações é a todos, hein? A todos. Uma maioria alargada à esquerda. Deixa lá ver o que Bloco a de Mariana Esquerda diz. está disposto a isso, a voltar a integrar uma geringonça. É que depois de ter feito isso em 2019 teve o resultado que agora quer atingir, de 500 mil de votos. Há muita gente em Portugal que está preocupada com a possibilidade de uma aliança da direita em torno de poder. E está preocupada com o risco que isso significa, e eu não ignoro, o Bloco de Esquerda não ignora esse risco, e essas Então, pessoas vocês já eu quero dar repararam? uma certeza. Desculpem, vocês já repararam que tanto para uns como para outros há um risco elevadíssimo? Eu adoro esta premissa de que é horrível se ganhar a esquerda ou a direita. É sempre... Parece que não há mais ninguém. Parece que o mundo vai acabar. Imaginem, ganha a direita ou o mundo acaba. Ganha a esquerda ou o mundo acaba. Portanto, para uns ou para outros é o eixo do mal. Estão a ver? Ou seja, a direita ganha, meu Deus, a esquerda, oh meu Deus, temos que acabar com esses vilões. E na direita a mesma merda. Pá, e depois o país está sempre igual. O voto do Bloco Porra. será um voto contra, e quem dirá Fantástico. qualquer governo de direita, qualquer aliança de direita, qualquer programa de direita. É papão. Mas há outra coisa Vai que eu quero destruir o dizer, país. é que nós acabámos de sair de 2 anos de uma maioria absoluta que prometeu estabilidade e trouxe uma crise política. O governo PS falhou. Certo. E falhou porque não resolveu o problema da habitação, agravou-o, falhou porque as urgências estão fechadas e falhou porque a escola está num caos que não responde à necessidade dos alunos terem uma educação. E falhou também na crise política, porque perpetuou um regime de promiscuidade entre a política e os negócios, de portas giratórias, de facilitismo e facilidades que abrem as portas à corrupção e ao tráfico de influências. E, portanto, o PS terá de fazer a sua avaliação sobre este processo. E eu não, o que me cabe a mim é dizer o que me traz aqui, quais são as soluções do Bloco de Esquerda. Mas não disse, Não reparem que posso- não respondeu à pergunta, mais uma vez. Portanto, não há possibilidade em cima da mesa. Queríamos saber se havia essa possibilidade em cima da mesa ou não. Portanto, aquilo que a Mariana Mortágua, neste caso, dá a entender que está a dizer é: não vou dizer já se faço coligações ou não, porque não sei os resultados das eleições. Quando souber, depois se calhar deixo para debaixo do tapete, chuto estas questões todas que acabei de mencionar para debaixo do tapete e junto-me ao PS, como se não se passasse nada. E como se as portas giratórias não existissem, como se a corrupção fosse uma coisa de segundo plano. Está tudo bem. dizer Do Bloco de Esquerda para essa estabilidade é integrar, ou pode vir a ser, integrar uma geringonça em nome da estabilidade Obrigado. para conseguir que Ok. haja uma maioria à esquerda e assim inviabilizar, penso que o partido que está a mencionar é o Chega no poder, de alguma forma. a estabilidade consegue-se com políticas concretas. Houve muita gente que votou no Partido Socialista nas últimas eleições porque temia o Chega, e tem muitas razões para isso. Mas a verdade é que esse voto não trouxe, e essa maioria absoluta não trouxe Vamos nós ao estabilidade. Chega. Porque não há estabilidade no Porra, mano. país. Eles onde caem, as pessoas- eles caem sempre na mesma esparrela, mano. Todos, a malta da esquerda. Pá, já ontem o Rui Tavares fez isto. E eu acredito que os outros também vão atrás. O PCP, eu não me lembro se o Paulo Raimundo falou no Chega ou não na entrevista dele. Por acaso não. Acho que mencionou assim levemente. Não disse o nome do partido, mas mencionou levemente. A Mariana Mortágua cai outra vez na mesma cena, meu. É que eles caem todos na mesma esparrela. Eles ainda não perceberam que quanto mais falarem no nome do partido, mais eles vão ganhar votos, meu. Porque parece o bicho papão. Vamos continuar com a cena do bicho papão. Vamos continuar a dar a possibilidade deles se vitimizarem, porque são o partido mais fixe e radical.
E esta malta continua a cair na mesma cena, meu. Não percebo porquê, meu. Se eles já não aprenderam com as últimas eleições. As pessoas que trabalham, têm um salário e não conseguem pagar uma casa. Mas a pergunta que lhe faço é precisamente o PS não tendo uma maioria. Portanto, já estamos a trabalhar no cenário, caso não exista uma maioria, o Bloco está disposto a juntar-se ao PS e eventualmente ao PCP O que também. respondo a isso são duas coisas. Em primeiro lugar, que a estabilidade está nas soluções. E está nas soluções políticas para o país, que têm a ver com a saúde, com a habitação, com a educação. E a segunda coisa é que eu não posso fazer cenários relativamente a um partido que não escolheu a sua liderança, que ainda nem fez a sua avaliação do que foi esta maioria absoluta, sobre o que foi esta cedência do Partido Socialista e este agravamento da crise, tanto da crise social como da crise política. Portanto, a responsabilidade de dizer se vai juntar ao PS ou não está no PS, certo? Ok, obrigado, Mariana, pelo contributo. Arrastamento desta promiscuidade entre política e negócios que tem condenado o nosso país e que eu me tenho dedicado a denunciar durante toda a minha vida política. E caso o líder venha a ser Pedro Nuno Santos, conhecido como um líder mais à esquerda, teme que os seus eleitores fujam para o PS? Eu não vou comentar as diferentes candidaturas dentro do Partido Socialista. Mas já... Eu vou-vos dizer uma coisa, independentemente de eu achar que as políticas ou ideias do Bloco de Esquerda são válidas ou deixam de ser, eu acho importante pelo menos eles continuarem a manter uma certa presença no Parlamento. O PCP não tanto, mas o Bloco de Esquerda principalmente e o LIVRE e outros partidos como que tais, acho importante eles continuarem a manter assento parlamentar, nem que seja para fazer oposição, porque fazer oposição é importante. É mesmo importante. Por caso contrário, vamos ter basicamente uma maioria de direita, neste caso, que vai basicamente fazer aquilo que lhe apetece sem contestação. E eu acho importante haver contestação. Contestação é democracia. Portanto, é importante mantê-los lá. Estou a perguntar a mais provável que vencedora, que é um líder mais à esquerda. Nenhum dirigente claro, exatamente, do super Partido benéfico. Socialista comentou as diferentes candidaturas dentro do Bloco de Esquerda quando eu fui eleita. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que diz que erradicar a esquerda é bom, percebem? Acho que isso não é... Já lhe estou a perguntar a mais provável não é boa que ideia. vencedora, que é um líder mais à esquerda. Nenhum dirigente do Partido Socialista comentou as diferentes candidaturas dentro do Bloco de Esquerda quando eu fui eleita e eu não vou fazer o mesmo em relação ao Partido Socialista. Há uma coisa que é verdade. Eu irei debater com o próximo secretário-geral do Partido Socialista, seja ele quem for. Socialista. E seja ele quem for, terá de assumir responsabilidades perante o que foi a governação da maioria absoluta. Claro, perante a crise social exatamente. que vivemos e a crise política que vivemos. Por ter agravado a crise da habitação e não ter parado este contínuo de promiscuidade entre negócios e poder, vai subjugando os interesses nacionais, a política industrial, às negociatas, aos facilitadores, aos interesses e benefícios de um punhado de empresas. E esse é o trabalho que terão de fazer os dois candidatos. Ambos os ministros da maioria absoluta vão ter de assumir essas responsabilidades e responder perante elas. E será depois desse Mas caso a cara do interno. PS seja um líder mais à esquerda, podemos não falar de nomes, mas se for uma cara mais à esquerda, como é que o Bloco de Esquerda quer captar os seus eleitores para que não fujam para um partido com uma cara à cabeça mais de acordo com o Bloco de Esquerda, mais próximo? Eu falo aos meus eleitores e acho que eles que não são meus eleitores, que já foram, que serão, dizendo que têm uma solução para a habitação. Que o PS agravou. Que o governo do Partido Socialista da maioria Pronto, absoluta então agravou. este é o único ponto do Bloco de Esquerda. É isto. Eu ainda só ouvia a Mariana Mortágua falar sobre habitação. Elas não vão revelar. Isto é como as receitas dos pastéis de Belém, malta. Elas não podem dizer qual é a solução, senão depois as pessoas copiam. Eles têm a solução guardada a 7 chaves num cofre. E só a soltam quando lhes apetecer. Estão a ver? Epá, é um problema real, mas é o único problema deste país? Não, não é o único problema deste país. É um problema sério e grave, claro que sim, mas não é o único problema deste país. E se for o único trunfo do Bloco, pá, não sei, meu. Agravou. E agravou quando não quis acabar com os vistos gold, quando manteve o regime dos residentes não Também eu habituais, estou quando permitiu a curiosíssimo, especulação, quando foi permitindo o turismo desenfreado, os resorts de luxo, que, por sinal, são também os projetos de interesse nacional, os tais PIN, que têm arrastado a nossa economia e permitido todas as negociatas, contra as quais o Bloco de Esquerda sempre se tem levantado. E é com a força dessas ideias que eu posso falar aos meus E eleitores. distinguir-se.
certamente. Vamos olhar para a crise política, é por causa dela que estamos aqui hoje a falar de eleições já dentro de 4 meses aproximadamente. Foi precipitada por esta investigação judicial, a Operação Influencer, deitou abaixo uma maioria absoluta. Um dos focos está centrado completamente em João Galamba. Demorou demasiado a admitir-se o Ministro das Infraestruturas, na sua perspectiva? Sim, demorou demasiado. João Galamba não tinha condições para assumir o cargo de Ministro das Infraestruturas, isso já foi dito, enfim, foi largamente debatido, pelo menos desde a Comissão de Inquérito à TAP e do conjunto de incidentes que ocorreram desde então e nesse momento, e por isso parece-me que é mais ou menos óbvio que João Galamba já não tinha Será que este pessoal fuma parpalhos todos juntos? Eu gostaria bem de saber. condições políticas para assumir o cargo e que arrastar essa Era bem situação interessante saber. só contribuiu. Tipo, se no meio desta guerra toda, deste atirar às gargantas uns dos outros, tipo, depois chegam lá fora e tipo, puxam de um parpalho e tipo, estão só lá a fumar. Tipo, a esquerda e a direita. Para a atual situação de Tinha descrédito piada de saber, mano. que Ai, vivemos. mano, o e que é enfim, isto, bro? Mano, o chat do YouTube. Está mano, que respondido. nojo, caralho. E Mário Centeno tem condições Foda-se. para continuar à frente do governador Eu do vou Banco de fingir que nem Portugal li. depois Já foi bem. das contradições Eu tenho visto, deste dia? eu tenho visto as notícias à procura da novidade. Porque o país sabia que Mário Centeno era do Partido Socialista. E o país também sabia que a direita sempre foi contra a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Já agora o Bloco de Esquerda também foi, por razões diferentes. E, portanto, não há nenhuma novidade Vasco, pois, nesta percebo. polémica. De substância, substancial, não há nenhuma novidade. E o país, sinceramente, não tem tempo para continuar a discutir estas brigas e guerras palacianas entre o Palácio de São Bento, entre o Palácio de Belém e o Palácio do Banco de Portugal. As pessoas olham à volta e não sabem em quem confiar. Não sabem em quem acreditar. Se é o Governo, se é a Presidência da República, se é o Banco de Portugal. Tudo isto é uma confusão que não interessa a ninguém, a não ser para a direita que tenta alimentar estas polémicas espúrias e que não dizem nada ao país Mas sobre Mário Centeno como... tem ou não condições, Mariana, para continuar à frente do Banco de Portugal acho que não depois existe. desta nova polémica, por mais que de substancial considere que não traga Mário muito de novo? Centeno tem as mesmas condições para o Banco de Portugal que tinha antes. Quanto a mim, já não tinha condições porque me parece que as suas posições políticas relativamente à finança, à forma como o Banco Central subiu os juros, asfixiando a vida das pessoas, com a proteção do governador durante todos estes anos. Portanto, basicamente foi para dizer que as polémicas não interessam, mas que o homem está lá e não devia estar. Pronto. Indevidamente. Grande anúncio do Pingo Doce, mano. Eu vi o que estavas a dizer, Vasco. Que estavas indeciso entre votar no PSD ou na IEL. Eu vi, mano. Mas, pá, não sei o que dizer, bro. Honestamente. Nem sequer te quero dar nenhum parecer em relação a isso, bro. Olha, acho que devias ler os programas de cada um e depois decidir. É aquilo que eu tenho para dizer, bro. Eu, pessoalmente, não te vou estar a dar nenhum contributo para essa indecisão. Ou para tomares uma decisão. Como foi protegendo a banca, Não te quero influenciar Banca. a esse nível, bro. como a banca foi aumentando as comissões bancárias sem fazer nada para o impedir, é por isso que Mário Não é por Centeno este caso. não tem condições para ficar. Este caso é um prolongamento daquilo que temos visto de guerras palacianas entre grandes poderes da República. Prolongamento que Benfica. deviam, muito sinceramente, fazer mais do que prestar-se a estes cenários que depois são aproveitados para que a direita, que não tem mais nada para dizer sobre o país e a vida das pessoas, possa encher o tempo mediático e da sua exposição pública. Eu não queria fazê-lo, porque eu tenho muito para dizer sobre habitação e saúde e gostava de o fazer. Numa das suas primeiras reações a esta crise política, ainda no Palácio de Belém, depois de ter reunido com o Presidente da República, disse que é importante para o bom funcionamento da democracia que o Ministério Público Pronto, imaginem, lá está mais uma vez julgar os filhos pelos crimes dos pais também não me parece o mais correto. dê a mais fazer. explicações sobre o que está a ser investigado, sobretudo... Pá, não vi Mega Man, gostava muito de ter visto esse debate entre o Bernardo Blanco e o Pedro Pinto, mas não consigo ver porque não encontro isso nem íntegra em lado nenhum. Não consigo, a menos que algum de vocês use aquelas aplicações da televisão para gravar isso e me mandar, eu não vou conseguir encontrar isso em lado nenhum. Uma das mais eu não altas tenho figuras do acesso a Estado, referindo-se a António Costa. Ontem nos Açores já disse que esta crise política resulta de um regime de promiscuidade, facilitismo, privilégio. Não escalou demasiado rápido a sua perspectiva? Eu na verdade, disse ambos sobre este em caso. todas as declarações que fiz e, portanto, estou escudada por isso.
Eu tenho dito Porque não sou eu duas detentor de coisas. contrato, sim. Em primeiro lugar, que me preocupam as suspeitas sobre o Primeiro-Ministro e que levaram à admissão do Primeiro-Ministro, precipitaram esta crise. Intriga-me o que tem vindo a público, acho que intriga qualquer pessoa, por vezes com algumas contradições, e pela importância e consequência que teve esta investigação sobre o Primeiro-Ministro, acho que era importante que a Sra. Procuradora-Geral da Parem de República dizerem quem pudesse votar, meu. prestar Calem-se com isso. esclarecimentos. Não acho isto nada de extraordinário. Não é nada. É natural que a Justiça, perante um caso com esta importância e estas consequências, possa explicar ao povo o que se está a passar. E eu acho que isso faz parte da democracia e era bom que assim fosse. Em segundo lugar, acho que não devemos esquecer o problema de fundo. E o problema de fundo é mesmo um regime de promiscuidade. O problema de fundo é mesmo um regime de facilitismo, uma rede de interesses que tem atravessado toda a economia portuguesa, que vai manipulando o interesse nacional, que vai transformando projetos que, na verdade, são projetos que beneficiam poucas empresas e protegendo-os como se fossem projetos de grande interesse nacional por obra de facilitadores que vão fazendo a ponte entre os negócios e a política, entre a banca e os negócios, que vão fazendo os contratos, vão garantindo a transparência, vão garantindo o sigilo. O que é que achou quando o Primeiro-Ministro disse que a simplicidade da burocracia promove a transparência? Concorda? Acho que nós não podemos dizer aos portugueses que para ter uma política industrial têm que sujeitar a este tipo de regime de negociatas e de portas giratórias e de promiscuidade. Este regime de promiscuidade que alimenta toda a economia, ao longo dos anos, tem sido a nossa condenação. E se nós queremos ter a esperança de ter um Portugal... Eu perco mesmo neurónios a ler o chat do YouTube. Não me levem a mal. Eu acredito que haja malta bacana no YouTube, que eu sei que há. Mas foda-se, meu, com caraças, meu. Eu vou lendo coisas... Aliás, o chat do YouTube, não. Os dois chats, meu, na verdade. O chat do YouTube e o da Twitch, man. Há com cada um. É fantástico. Eu não vejo. É incrível, pá. Vocês dizem com cada coisa que eu até fico chocadíssimo, meu. Porra, pá. É que um gajo perde mesmo neurónios a ler as coisas que vocês escrevem, meu. Com caraças, meu. Fogo. Com uma indústria, com uma capacidade produtiva que não dependa de baixos salários, vamos ter que encarar a política industrial a sério. E isso quer dizer que ela não pode ficar dependente de interesses particulares. Sandra, já eu vou o dar Estado tem que estar protegido de interesses particulares. E quando eu olho para os projetos de interesse nacional que foram aprovados, os PIN, que já deveriam ter sido revogados há muito tempo, o que eu vejo são projetos imobiliários, são resorts de luxo, entre eles Comporta e Pinheirinho, por exemplo, em plena área protegida. Não tem a ver com gostar ou não gostar do Bloco, meu. Tem a ver com me irritar que vocês estejam aqui a fazer campanha eleitoral por partidos que se estão completamente a cagar para vocês, ok? Parem, meu. Parem de ir a todo lado dizer vou votar em não sei quem! Votem em não sei quem! Parem de fazer isto, meu. Mas eles pagam-vos para vocês fazerem campanha eleitoral por eles, meu. Por amor de Deus, deixem as pessoas decidir, meu. Não andem a tentar enfiar a vossa ideia para a goela dos outros abaixo, meu. Pela vossa saúde, meu. É ridículo isso, meu. Fogo. Eu não posso controlar, mas acho que vocês é que se deviam controlar a vocês mesmos, meu, sinceramente. Quem quiser diz o que quiser aqui. Não é bem assim, dado que eu tenho uma ferramenta excelente que se chama Ban. Ban e Timeout. Não sei se conheces, Miguel, mas é uma ferramenta incrível, dado que isto é um espaço meu, são 2 canais meus. Portanto, eu decido o que fazer com cada um de vocês. Portanto, se me der na cabeça agora de repente começar a ceifar tudo o que é gajo, estás a ver? Infelizmente, aqui não impera a democracia. Não impera a democracia para certos temas. Estamos aqui todos a confraternizar uns com os outros, ok? Estamos todos na boa, eu ouço aquilo que vocês têm a dizer, mesmo que sejam disparados, na boa, ok? Mas quando passa ali a linha da parvoíce, quem decide se vocês estão a ser parvos ou não, aqui sou eu. Portanto, chega a um ponto em que é ceifar tudo. Tudo aquilo que vejo é... Eu sou o Santos Silva. Eu sou o Santos Silva neste canal. Dados a Manuel Pinho, na altura, e ao Grupo Espírito, por Manuel Pinho, ao Grupo Espírito Santo. Já temos 30 segundos. Pedro Filipe Soares disse recentemente que o Bloco tem iniciativas pendentes no Parlamento para terminar com o regime de favor. Exato. Consegue-nos descrever que iniciativas são essas? A primeira é terminar com os projetos PIN. Neste momento, os projetos PIN
Eu não E gosto como dos projetos PIN, mas gosto dos projetos PIN-AR. Liga bem ao que estava a dizer há pouco. Sim, Teve que ser. tem sido porta Não aberta consegui, para não todo o aguentei. facilitismo. O projeto PIN é, no fundo, o visto gold do turismo. A maior parte, há dezenas de projetos PIN que são projetos Eu não consigo ouvir lá dizer isto agora, desculpem. de turismo. A maior parte deles em área protegida, em área onde não devia haver construção. E o facto de haver estes projetos que são uma autoestrada para os interesses, para as grandes empresas de construção, tem permitido todo o tipo de abusos. E nós lembramos bem. Vamos voltar atrás, que eu nem percebi o que era a explicação dela. Para terminar com os projetos PIN, neste momento os projetos PIN, e como eu liga bem ao que estava a dizer há pouco tempo, têm sido porta aberta para todo o facilitismo. O projeto PIN é, no fundo, o visto gold do turismo. A maior parte, há dezenas de projetos PIN que são projetos de turismo. A maior parte deles em área protegida, em área onde não devia haver construção. Ok. E o facto de haver estes projetos que são uma autoestrada para os interesses, para as Autoestrada José Sócrates. empresas de construção, tem permitido todo o tipo de abusos. E nós lembramos bem como, com PIN ou sem PIN, o grande interesse nacional foi usado sempre. Foi usado para defender as negociações da Portugal Telecom no Brasil e que foram a sua sepultura, foi usado para defender Val do Lobo e os grandes negócios de Val do Lobo, e é contra esse tipo de promiscuidade que nós nos levantamos e que temos investigado e denunciado ao longo dos anos. Mariana Mortágua, muito obrigada Certo. por ter estado Sim, connosco senhor. esta noite. Até uma Pronto, próxima. pá, acho que sim. Só é pena ali haver perguntas em que eles fogem muito. Mas pronto, enfim, vamos ver quando os programas eleitorais forem apresentados se realmente são apresentadas soluções face à habitação, como a Mariana Mortágua tanta pregoa que vai ter. Porque eu queria mesmo ver. Notem, vamos nos lembrar que a Mariana Mortágua disse aqui nesta entrevista que tinha a solução para a habitação. Portanto, nós vamos, pá, com todo o gosto, eu vou ler o programa do Bloco de Esquerda e vou ver qual é que é a solução para a habitação da Mariana Mortágua. Vamos mesmo ver aqui. Portanto, é isso. Sim, senhor. Muito bem.